Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Hoje para uma aula sobre um tema que ele é muito importante para evitar que você caia em pegadinha de questões de prova de história. Lá nas alternativas, geralmente você se depara com uma data ou com um século. E aí, você sabe então a que século pertence aquela data? Então vamos lá para o vídeo. Mas aproveite, deixe logo uma curtida aí no vídeo e ao mesmo tempo, se não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte desse grupo Canal H de História e ao mesmo tempo ative as notificações para ficar por dentro de tudo que ocorre por aqui. Então vamos lá para as regras básicas para não cair mais nas pegadinhas da cronologia. Vamos lá. O tempo cronológico, ele significa contar o tempo cronologicamente através de datas. Essas datas, elas podem ser em século, ela pode ser em dia, ela pode ser em anos, ela pode ser em décadas. Levando em consideração que uma década tem 10 anos e automaticamente um século tem 100 anos. Mas aonde ele começa? Aonde ele termina? Vamos verificar como funciona isso aqui no quadro. Olha só, nós temos aqui algumas datas, por exemplo, 1789, 1888, 1914, 1530 e assim por diante. Como é que eu vou saber a que século pertence cada uma dessas datas, se isso for necessário em uma questão? Vamos lá para um elemento básico. Você tem então as duas regras básicas para lidar com essa situação. Se o ano tem dois números finais diferentes de 00, então você vai fazer uma continha. Se você tem os dois números finais iguais a 00, aí você vai manter o número que está na frente. Não entendi. Então vamos lá para o quadro. Aqui no quadro nós temos a primeira data. A primeira data é 1789. 1789 é o ano de início da Revolução Francesa. Um grande acontecimento que marca então o mundo contemporâneo. E aí nós vamos verificar então quando começou a Revolução Francesa. Nós temos então aqui, primeira regrinha. Se os dois últimos números forem diferentes de 00, nós faremos uma continha. Os dois últimos números são 8 e 9, diferente de 00. Então vou pegar os dois números da frente, 17, e vou somar com 1. E aí vai ficar 17 mais 1 igual a 18. Então 1789 corresponde ao século 18. Só que os séculos não são contados em números arábicos, eles são contados em números romanos. Então nós teríamos aqui, do século 18, eu preciso colocar então aqui X, V, I. Ou seja, século 18 em algarismos romanos. Você está compreendendo isso daí? Então dá uma curtida aí no nosso vídeo e vamos para as próximas datas. A próxima data é 1888. Olha só, 1888 é a data de abolição da escravidão aqui no Brasil através da Lei Áurea. A regrinha diz, se os dois números finais forem diferentes de 00, eu preciso fazer aquela continha do número mais 1. Então vamos lá para o quadro. No quadro põe aqui 1888, os dois números serão 8 e 8. Então, diferente de 00, eu pego esse 18 que sobrou e somo com 1, que vai dar 19. Então, nós temos aqui século 19, que em algarismos romanos seria exatamente aqui, olha, X e X, século 19, certo? A mesma coisa vai funcionar para qualquer data que terminar com os dois números diferentes de 00. Vamos para os próximos aqui. Diz assim, 1914 é o início da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos ali os dois últimos números, 14, bem aqui, 1 e o 4. Então nós temos que somar esse 19 com mais 1. Então vamos lá. 19 mais 1 igual a 20. Então nós teremos aí século 20. Algarismos romanos, XX. A Primeira Guerra Mundial ocorreu então no século 20.
certo? Vamos para a próxima data. Olha essa daqui bem interessante, 476. É a data da queda do Império Romano, lá na Antiguidade. E aí, como é que faz? Mantém a mesma regra. Pega os últimos dois números, 7 e 6. Então, esse 7 e 6 elimina, sobra aqui o 4. Nós vamos pegar esse 4, já que o 7 e o 6 é diferente de 0, 0, então nós vamos pegar o 4 e somar com mais 1. 4 mais 1 dá 5. Logo, nós temos a queda do Império Romano, 476, no século V. E aí nós vamos colocar aqui século V. Algarismos romanos, sempre algarismo romano é o que identifica os séculos. Ok? E aí, em caso de ser igual a 0, 0, como é que fica essa situação? Vamos lá para os exemplos. Diz assim, bem aqui, no quadro a gente verifica então, a data é 1500. 1500 foi quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. E a regrinha é básica. Se terminar em 00, você não soma. Você mantém o número que sobrou depois de eliminar o 00. Então, 1500, eu tiro o 00, me sobra 15 e que identifica o século, certo? Quando eu tiver 00, não preciso somar. Então, automaticamente, 1500 pertence ao século XV. E eu preciso colocar aqui em algarismos romanos, século XV. Que seria exatamente século XV. O descobrimento do Brasil, aqui a gente não vai discutir o termo em si, o descobrimento do Brasil pertence ao século XV, ok? Vamos lá para outro ano, muito semelhante também na regra. É o ano de 800, e isso daqui bate lá na Idade Média. É a coroação, então, de Carlos Magno. Olha só os impérios medievais. Então, nós temos aqui 800. Aí nós vamos também identificar que terminou em 00. Se termina em 00, eu não somo com nada. Eu mantenho o número que sobra, que é o número 8. Então, logo, o ano 800 pertence ao século 8. E isso daí seria, então, VIII, que é o algarismo romano para o século 8, que bate ali na Idade Média, na coroação de Carlos Magno. Vamos para mais um exemplo aí. Olha só, bem aqui, 1640 foi então o momento que terminou a União Ibérica, aquela junção entre Portugal e Espanha. Aí termina bem aqui em 0. Opa, olha só, tem que terminar em 00 ou diferente de 00. Aqui está terminando em 40. Se terminou diferente de 00, então eu preciso somar 16 com mais 1. Logo, nós teremos aqui 16 mais 1 igual a 17. Logo, 1640 pertence ao século 17, que seria exatamente aqui, olha, XVI, que seria exatamente século 17. Ok? E se for antes de Cristo, como é que fica a situação? Se for antes de Cristo, o exemplo seria o seguinte, vamos lá. Diz assim, olha só, 753 a.C. é a data da fundação de Roma, lá pelos irmãos Rômulo e Remo. Historicamente, seria uma data de fundação lá da civilização romana. Então, vamos verificar aqui. Diz assim, os dois últimos números são sempre os que devem ser considerados. Então, eu tenho dois últimos números, 5 e 3, que é diferente de 00. Então, logo, eu preciso pegar este 7, que é o que me sobra, e somo com 1. 7 mais 1, que dá 8. Logo, nós estamos falando do século 8, e eu preciso colocar antes de Cristo. Esse A, que é de antes, esse C, que é de Cristo. Então, põe aqui, século 8, em algarismos romanos, VIIAC, ou seja, século 8 antes de Cristo. Olha este último exemplo, então, que a gente teria aqui, certo? Que poderia confundir algumas pessoas. Não se confunda mais depois que prestar atenção nisso aqui. Olha lá para o quadro. Diz assim, o ano 10 pertence exatamente a que século? Aí nós vamos verificar, mas só tem dois números, então são eles que vão valer como os dois últimos números.
certo? Você tem aqui 10. 10 é diferente de 0, 0. Eu preciso então somar o número que sobra, mas não sobrou nada. Subentende-se que antes desse 10 não tem nada, ou seja, 0. Então você tem 0 mais 1, que dá 1. Logo, o ano 10 pertence ao século 1, que a gente põe então século I, que corresponde ao século 1. Você compreendeu isso daí? Tem uns elementos que são muito básicos também e a gente precisa compreender, até como uma prova dos 9. É compreender, por exemplo, que o século começa sempre em 1 e vai terminar em 00. Certo? Ou seja, um século começa ali, o século 1 começa no ano 1 e vai terminar no ano 100, haja vista que um século tem 100 anos. O século 2 vai começar em 101 e vai terminar em 200, porque de 101 a 200 são 100 anos. E aí a gente verifica aqui no quadro este exemplo. O século 20, quando é exatamente que ele começa? Nós temos aqui no quadro, século 20. Tá, vamos lá. 1901, toda vez que terminar em números diferentes de 00, eu preciso somar os números que sobram. Então, eu tiro esse 01, sobra 19, então nós temos 19 mais 1, que significa 20. Então, em 1901, começa o século 20. Voltando lá para o exemplo, todo século começa em 01. Aí vamos para 2000. Toda vez que termina os dois últimos sendo 00, eu não preciso somar com nada. Eu mantenho o número que sobrou. Se eu tirar esses dois zeros finais, me sobra 20. Então, o ano 2000, ele ainda pertence ao século 20. Olha o interessante aqui. Então, o século 20 começou em 1901 e vai terminar em 2000. 1999 ainda não é a virada para o século 21. Embora algumas pessoas brindasse naquele momento lá no Réveillon de 99, tá? Quem é titio como eu vai lembrar disso. Então, naquele momento, as pessoas brindaram a chegada do século 21 e estavam erradas, porque ainda tinha mais um ano de século 20, que era o próprio ano 2000. Olha o exemplo aqui. Nós temos 1999. 1999, olha só, 1999. Então, nós vamos pegar esse 99, que é diferente de 00. Então, a regra é, pega o 19 que sobra e soma com mais 1. 19 mais 1 igual a 20. Então, 1999 pertence ao século 20. E 2000 seria 21? Nós já vimos que não, mas vamos comprovar isso daí. Vamos verificar aqui. 2001. 2001, olha só. 2000, que seria 2001. Então, nós teríamos bem aqui, diferente de 00, porque é 01, eu preciso eliminar esse 01 e somar o 20 com mais 1. Então, nós temos 20 mais 1, que dá 21. Então, o século 21 começa exatamente em 2001. O século 21 começaria, então, no final do ano 2000. Na virada para o ano 2001, que muito poucas pessoas brindaram e que era o certo comemorar a chegada do século 21 nessa virada do ano 2000 para o ano de 2001. Quem é titio como eu se lembra disso aí, ok? Um outro elemento que é muito importante destacar aqui é que a contagem do tempo ela se dá a partir do nascimento de Cristo, que marca o ano 1. Então, nós teríamos aí, a partir de Cristo, a contagem em século 1, ou melhor, em ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6 e assim por diante. E os séculos também serão contados dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar hoje no 21 e assim por diante. No período anterior a Cristo, nós precisamos primeiro sempre colocar em qualquer datação o A e o C, para indicar que é antes de Cristo. E a contagem é decrescente, ou seja, antes de Cristo nós teríamos o século 10, em seguida o século 9, o século 8, o século 7, o século 6, o século 5, o século 4 e assim por diante, certo? Existe então o século 0, ano 0? Não.
A partir do momento em que Cristo nasce, nós temos o ano 1. É obrigatório o AC antes de Cristo, mas não é obrigatório o DC depois de Cristo, porque subentende-se que seria depois. Não precisa obrigatoriamente colocá-lo, ok? Se você gostou desse vídeo, então dá um likezão aí pra gente, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar sempre por dentro de vídeos que esclareçam dúvidas e tragam então algum conhecimento histórico para ajudar vocês nas provas de história, ok? O canal H História agradece mais uma vez a presença de você aqui. Valeu!